Aleluia? Então o jejum é muito bom. E eu sei que talvez essa não seja a reunião mais inspiradora, mas eu preciso fazer isso para ter certeza que nós vamos entrar de maneira segura nessa campanha. E vamos entrar de maneira intensa também e apaixonada. Amém? Então, o jejum ele tem algumas características. Projeta, por favor, Êxodo, capítulo 2, verso 11. E eu quero falar da importância do jejum para você na sua vida espiritual e na sua vida devocional. A vontade de Deus é conduzir você por meio do Espírito Santo de Deus. E você não consegue ouvir a voz do Espírito ouvindo o seu estômago roncar. Amém? Amém? Mentira. Quanto mais o seu estômago ronca e pede por comida natural, mais o seu espírito se aviva e quer alimento espiritual. Amém? Então é assim. E o Senhor, Ele usa de portas interiores e espirituais para ativar você naquilo que é o terreno, a atmosfera, o ambiente ao qual Ele se faz presente. Lá em João capítulo 4, não precisa projetar, no episódio da mulher samaritana, ele fala assim, ó, Deus é espírito. Então, você não consegue perceber Deus de maneira natural, primariamente. Então, Deus, antes de tudo, ele é percebido no espírito. E quando nós decidimos por disciplinas espirituais, oração, jejum, estudo da palavra de Deus, nós estamos mortificando a nossa carne, enfraquecendo a parte natural e dando vida para aquele que é espírito. Quanto mais vivo, mais sensível. Né? Já viu tanto que as crianças de hoje em dia, elas são, pelo menos as minhas, são vivas, atentas aos detalhes, os olhos assim quase que não param. Né? Eles ficam assim atentos a tudo que está falando, tudo que está acontecendo, todas as coisas que estão ali na região onde eles têm acesso. São crianças assim, super ativas. E o Senhor quer que nós nos tornemos assim também como criança, ativas e sensíveis às coisas espirituais. Êxodo capítulo 2, verso 11, diz o seguinte, vou colocar de cá para mim não ficar com torcicolo. Está com a sua Bíblia aí? Naqueles dias, sendo Moisés, já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés, o quê? Você está comigo? O que Moisés fez? Fugiu. Qual que é o cenário aqui? Moisés está na primeira fase da sua vida e ele vive 40 anos no Egito. Ali ele é educado. Ele vive no palácio. Tem Faraó como seu pai e ele é ali dotado de todo conhecimento egípcio. E ele não perde a sua nacionalidade. Ele vê um egípcio espancando um hebreu, um irmão de nacionalidade. E ele se levanta contra o egípcio, mata o egípcio e o enterra. E olha o que acontece. Eles descobrem. Chega aos ouvidos de Faraó. E por causa de uma semeadura, agora Moisés precisa fugir. E aqui, nessa fuga, Moisés vai na direção de um outro empreendimento de tempo, onde ele vai ficar por alguns anos em Midian, vai se casar em Midian, uma moça que é filha de um sacerdote, vai cuidar desse rebanho, até que lá no capítulo 3 o Senhor volta a ter com Moisés e comissioná-lo a uma vida ministerial, ao qual o Senhor o faria libertador desse povo que ele se levantou para defender lá dentro. Então, Deus já tinha um desejo de libertar aquele povo. Moisés já estava envolvido naquilo que era a obra de Deus. Mas olha, a princípio, ele tentou fazer com a sua força. Ele falou, não é justo. Esse irmão que está sendo espancado, açoitado, escravizado, ele é meu patrício, é meu conterrâneo.
E eu estou aqui e não posso ser conivente com isso. Eu vou defendê-lo. Então, já tinha no coração de Moisés o senso de libertação e o interesse. Só que, primariamente, o que ele faz? Ele age de maneira natural. E no ímpeto, ele toma uma atitude que o faz fugir do Egito e ficar por um bom tempo no deserto. Primeiro em Midian, mas depois, sendo comissionado ao ministério, ele vai para o deserto. Fala assim para quem está do seu lado. Meu irmão, o deserto é inevitável. Então, olha só, se você entregou a sua vida para Jesus, se você inclinou seu coração para as coisas espirituais, o deserto, mais cedo ou mais tarde, se fará existente, real para a sua vida. Por quê? Porque o tempo do deserto é o tempo de prova, de aperfeiçoamento, de ajustes. Ei, o pastor decaiu da graça, hein? Lá vem ele falando aqui agora da lei. Estava bom demais para ser verdade, falando do Espírito Santo. Agora já está falando aí de teste e de prova, e já vai comer. É assim ou não? Não. Não mudou nada. É graça sobre graça. Amém? Então Moisés aqui, se você conhece a história, ele vai ser submetido, junto com o povo hebreu, a 40 anos no deserto. Quanto tempo? 40 anos no deserto. O 40 na Bíblia aponta para a prova. Mas será que Deus tem vida para nós assim? 40 anos no deserto? 40 anos de disciplina? Será que nunca aprende? Tem que repetir as lições tantas vezes, mas olha, a maneira com a qual você chega no lugar da transformação define o tempo da sua permanência naquele lugar. Como que Moisés chega no lugar de transformação? Fala assim, fugido. Fala, pode falar. Fugido. Ele matou e por causa das consequências do assassinato ele teve que fugir. Então ele foi empurrado para o deserto. Ele não escolheu o deserto. O deserto na vida de Moisés até então é um reflexo da sua naturalidade. Agiu de maneira carnal, parou no lugar da prova. Por quanto tempo? 40 anos. Ao final de 40 anos, a própria Bíblia fala que Moisés se tornou a mansidão em pessoa. A Bíblia o relata como o homem mais manso da terra. Mas olha, 40 anos debaixo de um sol castigante, de uma terra que durante os dias, ou durante o dia, falta derreter a sola da chinela, e à noite parece que vai congelar os seus pés. Se você não aprender alguma coisa a respeito de mansidão, é muita dureza, sim ou não? Mas essa foi a história de Moisés. Então, Deus tem provas para você? Sim ou não? Deus tem testes para você? Quem te prova quer te reprovar? Não, Ele quer mostrar para você que você aprendeu, está habilitado ao próximo nível. Professores saudáveis, é claro. Ele quer levar você para a próxima série. E Deus, Ele é um bom mestre. Ele é um bom instrutor. Ele é perfeito nos seus desígnios. E a vontade dele é conduzir os homens à estatura de Cristo. Então, para ser igual a Cristo, nós precisamos ser submetidos a coisas que nos transformam, que mexem no nosso caráter. Amém? Fala assim, ó, deserto é jejum. Amém? Já ficou sem comer por causa de problema? Já? Perdeu o apetite? Já ficou sem comer por causa de enfermidade? Então, esses são os jejuns impostos. Assim como Moisés, ele fez uma semeadura ruim. E o que ele fez empurrou ele para um lugar de transformação. Agora, projeta, por favor, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1. Capítulo 3, Jesus acaba de ser batizado. Capítulo 4, primeiro exemplo, quem que é o homem? Moisés. Moisés está na velha aliança, Velho Testamento. Agora, o segundo homem é Jesus, o homem espiritual. Nova, fala assim, pastor, eu estou na nova aliança. Amém? Olha o que diz aqui, ó. A seguir foi Jesus levado pelo... Você está ouvindo o Espírito falar com você agora? Sim ou não? O Espírito falando? Está ouvindo? Ei, som. Está ouvindo? O Espírito falando? A voz do Espírito levou Jesus para o deserto para ser
E depois de jejuar, quanto tempo? 40 anos. Não. 40 dias e 40 noites. O que ele sentiu? É óbvio. Por que ele sentiu fome? Porque durante 40 dias e 40 noites, o que ele fez? Não bebeu água. É isso que a Bíblia está falando? Não. Se ele sentiu fome, é porque não estava. Então, qual que é o jejum que ele fez no deserto? De comida, amém? Pastor, quero fazer jejum de Coca-Cola, posso? É a sua consciência, crente. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É você quem define. Mas Jesus fez jejum de comida. Então, tira alguma coisa, tira o arroz, tira alguma coisa que você sente ali necessidade de comer todos os dias, amém? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho, olha a prova, olha o teste. Começa com a identidade. Quem vem no tempo de transformação questionar os filhos? Quem vem? O tentador. Então, olha só. Quanto tempo Moisés fica no deserto? 40 anos. Quanto tempo Jesus fica no deserto? Dias. E o que define a quantidade de tempo de transformação de ambos os homens? Fala assim, a maneira que eles foram para o lugar de transformação. Não dá para falar muita coisa, né? Então, olha só, tão importante quanto aquilo que nós fazemos, a fonte que nos leva a fazer o que nós estamos fazendo, define o tempo do teste. Então, não quer dizer que um seja melhor ou pior que outro, mas um foi empurrado pelas circunstâncias e o outro foi levado por quem? Foi levado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo que você quer ser testado? Você quer ser testado por 40 anos, a vida toda, sendo ali treinado, testado para ser aprovado? Ou você quer passar 21 dias com o pastor? 21 dias de teste de prova, teste de identidade, teste de poder, teste de consolidação, para ser aprovado logo em seguida. Eu não sei se você sabe, mas se você continuar lendo aqui, Mateus capítulo 4, você vai ver que ele vence o tentador, ele desce ali daquele lugar de tentação e ele começa a operar milagres. Por quê? Porque ele foi aprovado para um próximo nível. E o próximo nível, até a cruz, o qualifica para fazer milagres, sinais, prodígios, maravilhas, evangelizar um povo, conquistar cidades, ressuscitar mortos. E até o dia da cruz, da crucificação, é o que o Senhor o qualificou. Jesus volta a ser tentado? Sim, lá no Getsêmani. Mas, para o que estava proposto antes da cruz, o jejum de 40 dias o qualificou. Então, olha só, você pode esperar uma circunstância que lhe roube o apetite para você ficar alguns dias sem comer e alguns dias pensando, né? Talvez você já ficou assim muitas horas pensando em problemas, pensando em maltratos, pensando em soluções, pensando por que essas coisas acontecem de maneira recorrente comigo. Por que na minha família? Por que na minha casa? Porque parece que as coisas não dão certo só para mim. Você está investindo tempo naquilo, você está investindo reflexão, meditação nas circunstâncias, mas muitas vezes não vê a produtividade daquele tempo porque você está sendo guiado pelas circunstâncias. É muito comum as pessoas pensarem em rendas alternativas quando estão em aperto financeiro. Então, olha só, o primeiro sinalizador de uma vida bem-sucedida é a alegria. Então, o que vai trazer, ou que vai fazer com que a sua vida seja bem-sucedida, é fazer o que precisa ser feito com alegria. Então, primeira coisa, você está em aperto, aí você decide vender alguma coisa. Olha só, assim como Moisés, você está sendo empurrado por uma circunstância. Você vai ter alegria no que você está fazendo? Alegria breve, com data de validade. Qual que é a data de validade, pastor? A de um iogurte. No máximo. Por quê? Porque você não vai fazer com alegria por muito tempo. Você está fazendo porque precisa. Eu sou muito tentado na questão de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes eu me vejo qualificado para fazer coisas. Eu poderia vender alguma coisa. Eu não teria dificuldade, eu acho, para sentar com alguém e falar assim, tudo bem, bom dia, eu me chamo Wendel, queria mostrar uma coisa interessante para você, tem umas características, pode melhorar sua vida, pode melhorar. Conseguiria. Eu daria conta de fazer isso, não teria vergonha. Ganharia um dinheiro lícito.
Oh, Deus do céu. Mas o único motivo pelo qual eu sairia fazendo isso nas ruas, nas empresas, era só suprimento financeiro. Faria só por dinheiro. Não conseguiria fazer isso com a mesma alegria que eu faço ministério, que eu faço célula, que eu aconselho pessoas, que eu visito pessoas. E aí, eu já tenho motivos suficientes para ser cauteloso, temeroso nas minhas atitudes e nos meus comportamentos. Amém? E sabe o que acontece? Eu sou suprido. Não passo carestia de nada. É lógico que nós sempre queremos mais. Amém? Vamos tirar o projetor aqui, pôr os projetor no canto e telão de LED. Amém? Amanhã eu vou até olhar o preço disso. Porque, olhando aqui, eu falei, nós merecemos. Merecemos nada, não, mas gostaria. Deus me fez ver com alegria. Fica bonito demais. Bonito as fotos, então? Jesus amado. Tem um pastor. Vou falar isso não. Amém? Vamos jejuar que é melhor. Então, a vontade de Deus é tornar você mais espiritual, mais sensível. Então, as disciplinas espirituais é um deserto acessível. É o deserto que você pode ir porque você escolheu. Tem pessoas que oram com os pais no leito do hospital. Oram com os filhos em situação de enfermidade. Faço isso também. Tem alguma coisa de errado? Sim ou não? Não. Deve orar mesmo. Mas olha, nós poderíamos ter orado antes. E poupado os nossos filhos, e poupado muitas coisas, porque a bênção e a cobertura espiritual podia vir antes. Quantas e quantas vezes eu, no meio de muitos embaraços, eu percebi que Deus queria me ensinar algo. Essa semana mesmo, nós lá no SER, ontem à tarde, o pastor Sérgio é o nosso supervisor. Ele é o supervisor da Vinha Sudoeste. Então ele cuida de mim, como pastor, ele é o meu pastor, ele cuida da videira de Quirinópolis, ele cuida da videira de Jataí, Montevidéu, Mineiros, quem mais? Maurilândia. Então, a Creúna é um ponto fora da curva, mas devia cuidar de Acreúna, mas a Creúna ficou em outra regional. Mas e o pastor Sérgio, ele é o supervisor, ele cuida de nós, então eu tenho um pastor, eu tenho a quem recorrer. E ontem eu estava ouvindo ele pregar, e ele deu 3 sinais, ou 3 maneiras de nós nos prepararmos para algo maior, experimentarmos de vida abundante. Como é que você faz para receber mais favor? E ele falou assim, terceiro tópico, generosidade. Seja generoso, libera mais. E eu falei, eu preciso ser mais generoso, eu preciso liberar mais. E aí eu decidi, no jejum eu vou pregar todos os dias. Eu vou fazer live todos os dias, porque Deus está me dando um conhecimento, eu não posso reter, eu preciso ser mais generoso. Eu vou entregar mais, eu vou ficar mais presente, eu vou ficar mais tempo no prédio, eu vou pregar mais, eu vou aconselhar mais, vou visitar mais. Eu acho que dá até para abrir mais uma célula, né? Mas lógico, depois eu volto para Santa Helena, a história é um pouco diferente, hoje não dá para abrir outra célula. Mas me ativou. Por quê? Porque a voz veio de encontro ao meu espírito e me trouxe revelação. E eu percebi, eu posso sim desfrutar de algo maior. Eu posso sim sair dessa escassez, dessa mesquinharia das coisas que eu já estou fazendo e ser um pouco mais generoso. Por quê? Porque Deus tem me dado conhecimento, tem me dado disposição, eu tenho vigor, eu tenho saúde, sou um homem jovem, minha família está disposta, minha esposa está comigo. Por que eu pararia? O Espírito. Sabe o que vai acontecer? Estou sendo guiado pelo Espírito. As portas vão se abrir. As portas, elas vão se abrir. Para quê? Para o serviço. Vão se abrir para mim servir mais pessoas. Vão se abrir para mim poder falar a mais ouvidos. Para mim poder entregar mais da mensagem. Por quê? Movido pelo Espírito. Convencido pelo Espírito. Tem várias formas de fazer isso? Tem. Tem muitas formas de você fazer isso. Tem muitas formas de você alcançar objetivos, grandiosidade na sua vida. Tem muitas formas de crescimento. Mas olha, nem todas te colocam na posição de escravo. No reino de Deus, maior é aquele que serve. E olha, pouquíssimas pessoas estão com essa disposição no coração.
Quantos aqui acordam em plena segunda-feira pensando que vontade de ser escravo? Voltar é para senzala, arrastar umas correntes? Ninguém! Então, eu sei que para nós aqui no português, a transliteração foi servo, para ficar bonito. Mas a palavra é escravo. Ninguém acorda com esse desejo de escravidão, né? Muito pelo contrário, né? Você vai para o seu trabalho? É assim que você vai? Não. Os irmãos vão até me perseguir agora, né? Cantando músicas da Umbanda no culto. Ó, o pastor, o que é isso? Mas não tem o desejo. E qual que é a parte boa disso? Se não tem muita gente querendo, não tem concorrente. Amém? Se não tem muita gente procurando, o caminho está livre para o sucesso. Então quer ser grande, seja aquele que sirva. Mas olha, se você procura o serviço por interesses próprios e naturais, você vai servir, a recompensa não vai vir, no máximo você vai se amargurar. Porque está indo por força humana. Eu tenho plena certeza de que esse é o caminho da grandeza. Vai fazer com que mais corações se inclinem à mensagem que nós estamos recebendo. Essa é a minha experiência. Ouvi do Espírito Santo de Deus. Há um testificar interior de que a voz que eu ouvi é do Espírito. Por quê? Porque as coisas que eu estou me dispondo a fazer anelam com a vontade dEle, cooperam com o crescimento da obra que é dEle, me desvincula completamente do preciosismo ou da autorreputação, de cuidar de mim. Muito pelo contrário. Fala assim, pastor, o senhor pode andar um pouquinho mais rápido. Pastor, o senhor pode se desgastar um pouquinho mais. Volta e meia, algumas pessoas falam assim, o pastor é muito corrido. E eu sempre carrego assim um pensamento, eu poderia andar 1 milha a mais, eu poderia ir um pouco mais adiante, eu poderia ter sido mais rápido na tomada dessa decisão. Fui moroso aqui eu fui negligente. Meu Deus, eu poderia ir um pouco mais adiante. Aí de repente, vem uma voz de refrigério falando assim, olha, te farei crescer por esses caminhos. Esse é o sofrimento de Cristo. Ele sofreu até a morte de cruz. Assumiu a posição da escravidão para que você tivesse vida. Vida, quer achar a sua vida? Pare de preservá-la. Entregue-a completamente. Deixe-a escorrer. Quando você perceber que há inclinações, desejos abusivos em relação a você, entrega logo antes de ser abusado. Serve logo antes de ser manipulado, mal interpretado. Entrega. Por que eu estou falando isso para você? Porque essa disposição, ou essa predisposição para o sacrifício, só se faz oportuna, só se faz viável para aqueles que entendem as coisas espirituais. Porque a conta não fecha. Ninguém para de comer para se fortalecer. Naturalmente não é assim que funciona. Se você para de comer, você começa a enxergar pior, você começa a se tornar mais lento, esquecer mais depressa das coisas. Então, a impressão da vida de jejum na prática é de mortificação. Então, qual que é a sensação que você tem quando você vai parando de comer? É que você vai morrer, sim ou não? Se tiver dúvida, é só parar de comer. Amém? Não sei se eu morreria se eu parasse de comer, não. Então para. Para aí uns dias para você ver. 11 dias sem comer, só na água. Amém? É lógico, seu corpo vai começar a padecer, ele vai começar a pedir um alimento natural, porque ele precisa. Mas outras portas se abrem, porque jejum é coisa espiritual. Então, o jejum precisa ser acompanhado de oração, leitura. Por isso que nós escrevemos livros. Né? A iniciativa aqui de vender um livro não é para promover o autor, não, muito pelo contrário. É para difundir uma disciplina espiritual. Então, você cresce, absorve conhecimento. Então, qual que é a vontade de Deus? Que você seja guiado pelo Espírito. Mas do que o Espírito fala? O Espírito fala da sua palavra. E cadê a palavra? Nós precisamos de um testificar interior no que diz respeito à palavra de Deus. Então, Deus nos concede formas de trazer a palavra dele para dentro de nós. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Então, se você está ouvindo a mensagem do Evangelho, ela está te qualificando para ouvir essa mensagem e ela está entrando em você. Sim ou não? Está contaminando, contagiando o seu coração. E agora você precisa do comportamento espiritual
para dar vazão a essa existência ou a essa habitação que está dentro de você. Amém? E é fácil? Não. Por que nós precisamos da leitura? Porque você absorve tudo ouvindo? Você me ouve aqui 1 hora todos os domingos, talvez é 1 hora, eu acho. O culto acaba às 20h30, né? Eu prego aqui 1 hora. Quantos minutos que você grava? Quantos minutos ficam no seu coração para o resto da vida? Quantos minutos do que você ouve aqui você consegue replicar na esquina, falar no outro dia com a sua esposa, compartilhar na célula? É pouco. É pouco. Se você se desafiar a compartilhar a palavra lá na célula, você vai perceber que você não consegue lembrar o título da mensagem. Você precisa pegar o papel. Por quê? Porque o que foi trago por meio da audição ainda não é suficiente, sim ou não? Então, por isso que nós aumentamos o nível de relacionamento. Então, para trazer não basta ouvir, precisa ler. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pregar durante 21 dias e vamos colocar as folhas na sua mão para que você possa ouvir, que você possa ler, mas também vamos te dar espaço para você falar. Por quê? Porque daquilo que você ouve, você absorve um pouquinho. Daquilo que você lê, você absorve mais um pouquinho. Daquilo que você fala, você absorve mais. Então, são as maneiras que o Senhor nos condicionou para trazer esse alimento para dentro de nós. Por quê? Porque a obra do Espírito, ela vai impulsionar aquilo que está dentro de você. Não vai fazer muito nem nada além daquilo que já está em você. Não tem como entregar algo que você ainda não recebeu. Então, para dar, nós temos que ter. É ruim, não é? Quando você vai para um empreendimento, você vai fazer um investimento e você já começa fazendo empréstimo. Porque você não tem para fazer. Não tem. Então, você vai, não, vou entrar no cheque especial, mas a oportunidade é muito boa. Ok, talvez seja mesmo. Mas é a maneira ideal? Era assim que você gostaria de entrar no empreendimento? Não, você gostaria de ter ali um caixa reservado chamado empreendimento. Na hora que a oportunidade aparece, eu coloco esse recurso lá para que ele se multiplique. É ou não é? Então, o que é a coisa comum de se acontecer também no mundo espiritual? Deus concede para o seu depósito. Ele faz com que o seu cálice se encha até que ele transborde. Então, pelo jejum você percebe a necessidade de se alimentar espiritualmente. Você percebe o ambiente. Você se descobre. Tem como se esconder atrás da comida? Sim ou não? Quem você é quando você está com fome? Você fica nervosinho? Hã? Não pisa no meu carro quando eu estou com fome não, porque eu sou terrível. Pois é, esse é um eu que você consegue encobertar com um prato de comida. O dia que você fica sem sono, ou o dia que você não consegue dormir, o dia que você está assim sendo levado ao extremo cansaço, quem que você se torna? Então, tem muitas versões suas encobertas por camadas. E olha só, a comida é uma das principais coberturas naturais que nós temos. Por quê? Porque quando você fica sem comer, normalmente a sua pressão sofre, a sua pressão arterial, ela sofre uma oscilação, você fica um pouco mais sonolento, um pouco menos de concentração. Isso mexe com o seu metabolismo de maneira completa e de repente uma nova versão explode, aparece. E aí o que você faz? Assim como Moisés, vai lá e mata o egípcio. Por quê? Matei porque estava com fome. É ou não é? Mas agora, se eu te mantenho de barriga cheia o tempo todo, o que acontece? Você nunca vai conhecer a fera. Nunca vai conhecer a fera. Parece que não existe deserto. Parece que não existe motivos para ser confrontado. Parece que não existe motivos para ser transformado. O caráter está perfeito. Mas olha, é uma mentira que eu aceito a meu respeito. Você pode esperar a exposição para você ser transformado? Pode. Em algum momento, Deus acende um holofote desse e permite que as pessoas vejam o seu erro. E aí não há defesas. Eu costumo dizer que esse é o momento que o Senhor estilhaça as suas defesas e se depara frontalmente com o seu coração. Não há o que fazer. Você tem que se render nessa hora. Todo mundo viu. Você é isso. Não tem como se defender, não tem como parecer outra coisa. Não tem como levantar reputação diante de circunstâncias assim. Mas precisa ser dessa forma. Não para o homem espiritual. Não para os filhos da nova aliança. Por quê? Porque o Senhor abre uma porta para que você possa entrar de maneira espiritual naquilo que vai conformar e confrontar o seu caráter.
Então, você vai acordar aqui durante esse jejum, muitas vezes, vai vir aqui compartilhar o livro, seu estômago roncando e você pensando, só vou comer às 18 horas, tem que me virar com esse sentimento. Mas ninguém está vendo, é você lidando com o mau caráter intruso dentro de você, diante de Deus, é Deus te dando a oportunidade. Está vendo quem você é em quadros de insatisfação? Está vendo quem se revela quando você está contrariado? Porque não dá um senso de contrariedade quando você não recebe aquilo que você espera? Você fica contrariado, você fica indignado. Então, para de dar comida para o seu estômagozinho, que ele vai mostrar novas versões suas. Eu sei, é uma versão muito pobre no que diz respeito ao poder do jejum, porque é uma disciplina espiritual. Mas olha, tem camadas nossas encobertas por reputação, máscaras que não aparecem senão por meio do vexame. E aí, Deus quer nos poupar, e por isso Ele nos dá as disciplinas espirituais, para que você possa, nele, por meio do Espírito e da Palavra, ir removendo essas escamas e evitando as exposições constrangedoras, amém? Jejum tem graça. Se eu chegar aqui no final do culto aqui, e for cumprimentar vocês ali, e perguntar, você vai lanchar onde? Não. Vamos aqui, ó, subir aqui, sentido Rio Verde, tem um lixão, quem sabe a gente aproveita alguma coisa lá. É bom que a gente economiza um trocado. Quantos vão comigo? Quantos de vocês vão comigo? Levanta a mão aí. Quem vai lá no lixão procurar comida para o domingo à noite depois do culto? Tem alguém que vai? O pastor está com problema mental. Comer lixo? O senhor vai passar mal, vai dar uma infecção, porque ninguém vai. É verdade ou não é? Fala assim, ninguém vai. Mentira, depende. Fica sem comer 4, 5, 6 dias. Você nem vai esperar meu convite. Fala, pastor, enquanto o senhor termina o culto e vai cumprimentando, eu vou rasgando aqui na frente. Se eu achar alguma coisa lá, eu separo para o senhor também. Por quê? Porque é uma versão encoberta. Se você quer manter uma manada resguardada, protegida e inativa, paralisada, é muito fácil. Dá entretenimento e comida. Estamos aí reféns de métricas de publicidade assim, que dá entretenimento, faz seu estômago roncar. Então te dá comida e entretenimento, comida e entretenimento. De repente você está acima do peso, sentado no sofá, paralisado. Muitas coisas que você sabe que deveria começar, sabe que deveria fazer, você não faz. Eu não preciso aqui fazer apelo para as pessoas fazerem atividade física, porque elas já sabem que deveriam estar fazendo. Mas mesmo assim, não fazem. Melhorar a alimentação, todos sabem que precisam, mas continuam comendo porcaria, se enchendo de veneno. Abusando do açúcar, amém? Fala, misericórdia. Essa não era a pregação que você esperava hoje, né? Eu te entendo, mas eu como seu pastor, eu preciso cuidar de você, amém? É tempo de jejum, é tempo de transformação. Escolha o deserto nesses 21 dias. É um deserto interior, as pessoas não vão ver os testes. É só entre você e o Espírito Santo de Deus. Ele vai revelar o caráter, esse caráter maculado, sujo, encoberto pelas reputações e aquilo que você tem força. E ele vai ali no seu íntimo trabalhar e mostrar, olha, tá vendo que você é iracunda? Tá vendo que você é verborrágica, fala mais do que precisa? Tá vendo que você tem lampejos de desequilíbrio? Tá vendo tanto que você precisa de mim? Tá vendo que você precisa da minha sabedoria? Tá vendo tanto que você precisa da minha palavra? E ele vem com refrigério. Eu sou contigo. Esse é o vale da sombra da morte, mas olha, minha presença é contigo. Eu vou adiante de você, te preparando caminho, te poupando. Eu escolhi esses dias de esconderijo aqui no deserto, nos dias de fome, para me revelar a você como Deus supridor das suas falhas. Eu vim aqui te suprir na sua fraqueza. O apóstolo Paulo fala que é nessa posição que o poder de Deus é derramado, na fraqueza dos homens. É quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Então o jejum é tempo de fortalecimento. Não é fortalecimento natural, infelizmente. Fisicamente você vai se sentir mais fraco, mais lento, menos apropriado, menos talentoso. Mas no espírito, Deus está derramando fortaleza. Deus está disseminando poder, sabedoria consciente, está te promovendo a novos níveis, amém? Você reconhece que precisa de mais favor? Então você precisa de mais fraquezas. Homens com fome percebem rapidamente as suas necessidades. Da mesma forma que você paralisa pessoas, enchendo a barriga e dando entretenimento, se você quer uma manada imparável, deixa eles com fome.
amarra ali alguns leões com fome por alguns dias, e de repente não tem calabouço que os pare. Segure alguns homens aqui na cidade por algum tempo, sem comer, que você vai ver. Eles vão começar a saquear, eles vão começar a organizar movimentos para fazer alguma coisa. Por quê? Porque a fome promove indignação. Faz com que os homens se levantem em busca de seus ideais, daquilo que eles acreditam. Amém? E tudo isso é espiritual. O Senhor está abrindo uma porta para que por meio do Espírito Santo... Você reconhece que eu sou homem de Deus? Sim ou não? Eu sou voz de Deus na sua vida. Você pode esperar uma circunstância que te faça perder o apetite, mas eu estou aqui para a glória de Jesus, falando assim, escolha ficar com fome alguns dias. Conhecer novas versões. Talvez aos seus olhos, você é a pessoa aqui que nunca escavucaria uma sacola de lixo numa lixeira para comer. Talvez porque você nunca sentiu fome suficiente para fazer. Então não quer dizer que você não é capaz de fazer. Você só não teve a ocasião e a oportunidade. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É o que o apóstolo Paulo fala. Então, o seu corpo mortal reserva em si, para si, mortalidade. Te conduz para as coisas mortais. Mas, olha, ele continua dizendo, mas graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por um outro que me guia por um caminho sobremodo excelente, um caminho espiritual, ao qual, mesmo tendo fraquezas no meu corpo natural, sinto-me suprido em todas as coisas. Afinal, morrer é lucro e viver é Cristo. Esse é o relato da vida de um homem que cadeias não podem prender, que a fome não pode influenciar, não pode parar. Por quê? Porque ele é um homem de alma livre. Queria tanto ter mais tempo com você. Amém? É, você que não queria ter comigo, né? Ok, tudo bem. Eu suporto ser desprezado. Tá doido para ir embora. Mas olha, o Espírito Santo, ele anela esse relacionamento, espera a sua inclinação para essas coisas. O apóstolo Paulo, ele não estava vacilante quando ele disse que esse é o caminho para o fortalecimento da igreja. Quando eu falo de alma, eu estou falando dos seus pensamentos, seus ideais. A maneira que você montou pela cultura, pelas influências, de enxergar o mundo. Todos nós aqui temos uma perspectiva. Posso mostrar um mesmo cenário e nós pegarmos aqui uma multidão de opiniões a respeito do que aconteceu. Porque são perspectivas diferentes. São perspectivas diferentes. Mas o Senhor nos une em Cristo Jesus. E Cristo Jesus não cabe opiniões. O regimento é absoluto. Nós somos chamados para clamar para que o reino venha. Então, o reino do Jefferson, o ponto de vista do Renato, do William, não cabem no reinado de Cristo Jesus. Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita, e nele não há espaço para a vontade de mais ninguém. Ele não te chama para negociar, para ouvir o seu ponto de vista. Não, infelizmente não, porque não é democrático. Não é democracia, é reino. Ele é absoluto na sua palavra, ele é certeiro na sua vontade, infalível, não há sombra de variação. Ele não está para ouvir pontos de vista. E olha, é muito difícil lidar com isso, é muito difícil ser contrariado. Eu falo aqui para o Fábio que o culto deveria começar às 18 horas, mas ele acha que às 18h30 está de bom tamanho. O William já acha que se fosse às 19 encheria mais o prédio, porque os irmãos acabam chegando ali quase às 19 mesmo, e o outro acha que se o culto fosse de manhã, e nós vamos ouvir a quem? São muitas opiniões, são muitas emoções, são muitas satisfações. Então, se há muitas opiniões e muitos pontos de vista, há uma carência no nosso meio. Há uma necessidade muito grande de renúncia. Renúncia. Essa é a cruz que nos está proposta. Renunciar ao seu ponto de vista para poder caminhar com o Emerson mais uma milha. Para poder andar com a Josi um pouco mais. Porque nós nos divergimos aqui num ponto de vista. Vimos uma coisa de maneira diferente. Não acho, não combina, não está certo, não acho que deveria ser desse jeito. Mas quem vai se submeter a quem? Quem vai reconhecer a mente de Cristo sobre nós? E quem vai andar a vida toda no deserto, refém do seu próprio ponto de vista? A sua alma precisa ser transformada. A sua alma precisa ser submetida ao deserto. Quanto tempo você quer ficar no deserto? 40 anos ou 40 dias?
Nem 40, 21. É muita graça. Jesus estava num cruzamento de dispensação, né? Então ele ficou 40. Mas olha só, 21, 3 semaninhas, passa voando para você abrir a porta e depois que você vê que você consegue vencer o estômago, você fala, o que é a minha opinião? Se eu conseguir dar morte para o meu corpo, eu consigo renunciar ao meu ponto de vista. Eu consigo vencer os meus desejos, sabe? A sua alma reserva em si os seus desejos, a sua vontade compõe o seu eu interior. Eu interior, e o tanto que é difícil contrariar a sua vontade. Quando você quer, né? Eu tenho uma vontade que eu luto contra ela e não consigo vencê-la. É o docinho à noite. Açúcar de madrugada. Aí nós terminamos aqui e eu fico nessa pilha. Eu sei que minha voz é tranquilinha, né? Os irmãos falam que eu sou paciente. Eu sou um turbilhão. E nós vamos aqui nos despedir, nós vamos comer. E quando eu chego ali no apartamento, tiro o sapato, estico as pernas, eu continuo. Podia ter falado isso. Acho que eu vou reescrever esse negócio na próxima vez que eu pregar, porque no segundo semestre tem outro jejum, eu vou aperfeiçoar essa pregação. Eu prego as mesmas coisas, viu, irmão? Mas a surpresa é sempre boa, né? Sempre tem novidade. Você nem lembra que eu preguei isso ano passado para você nas vésperas do jejum. Mas eu preguei. Por quê? Porque o Senhor vai fazendo novas todas as coisas. Mas olha só, aí eu fico ali, não dá vontade de dormir, eu vou dormir um pouco mais tarde. E aí a cidade vai se despedindo, as luzes vão se apagando, aí de repente dá uma vontade de comer um docinho. Vontade de comer um docinho, aí eu fico, não vou comer não, porque açúcar de noite não faz bem, eu já sei. E faz mesmo, faz mal, é ruim para o seu corpo, principalmente se você come e vai repousar. Mas olha, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? De repente eu estou lá na geladeira. Esses dias, irmão, deixa eu confessar um pecado. Eu amassei 2 bananas pratas bem madurinhas e risquei o mel em cima. Peguei o galão de mel e não tinha doce. Comi banana com mel. Pelo menos foi o doce fit. Mas eu precisava daquilo, da minha cabeça. Mas são os meus desejos, é a minha vontade. Por que Deus nos proporciona a prova? Para te fazer maior do que aquilo que te escraviza. Tempo de jejum é tempo de libertação. Não estou falando que você está possesso, não. Mas olha, eu preciso reconhecer diante de você. Isso me convence. Isso me vence muitas vezes. E mesmo sabendo que não é ideal, que não faz bem, eu continuo fazendo. Menos durante o jejum. São 21 dias de vitória sobre o docinho. Não, eu como docinho na hora lá, eu como sorvete, falei para você no começo. Mas é só naquela hora. Depois não importa a hora que eu vou dormir, é sem o docinho da madrugada. Amém? Não é para ficar me vigiando aí não, também não. Deixa eu em paz. Deus já está fazendo uma obra em mim, tá bom? Não preciso de mentores de dieta, não. Eu lembro que eu falei disso uma vez num encontro, e aí quando foi no decorrer da semana me deram um saco de castanha. Ele falou assim, vai comendo castanha, que aí dá uma sensação de saciedade, a vontade de comer doce passa. Ok. Aí eu comia castanha e beliscava um docinho. Castanha é muito bom mesmo, mas continuei comendo doce. Falei, não, acho que isso aí não está funcionando. Ganhei 6 quilos. Não dá. Isso é muita proteína, vamos mudar. Amém? A vontade de Deus é nos aperfeiçoar, nos levar a novos níveis. Tempo de jejum é tempo de crescimento. Há um propósito muito nobre no que nós vamos fazer aqui. Eu estou falando para te convencer no seu coração, mas muito mais do que Deus vai fazer em você, é o que Ele vai fazer através de você. Então Ele não quer a transformação pura e simples para o seu bem. Ele quer que você seja a expressão do amor dEle dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, se torne mais paciente com o seu cônjuge, mais longânimo com as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? A equipe do louvor pode subir? A vontade de Deus é nos levar para esse lugar de transformação. Imagine que a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne. Militar é brigar. Então há uma luta que você não percebe com seus olhos naturais, mas que acontece no seu interior. Seus desejos infames
a sua vontade, as coisas que te emocionam, lutam no seu interior para ganhar ou para sobrepor o seu espírito, para falar mais alto que o espírito. Por quê? Porque é no espírito que você ouve a Deus. Então, quando você está muito ligado no docinho, quando você está muito ligado nos seus pontos de vista, quando você está muito encharcado com as suas percepções, você vai ficando insensível para a voz do espírito. Então, olha aqui, ó. Imagina que aqui à minha esquerda tem um Rottweiler. Conhecem o cachorro? Grande porte, cabeçudão. É um Rottweiler. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. Se você quiser sofisticar, você pode chamar ele de Holy. Holy Spirit. Oh, Jesus. Do lado de cá tem um vira-lata, mediano, magrelo, caramelo. O nome dele é Carne. Daqui para frente, nós vamos submeter o Espírito Santo a jejum. Esse aqui, ó, Rottweiler. E esse aqui nós vamos dar ração prêmio para ele, proteína vermelha uma vez por dia. Ao final dessa jornada aqui, nós vamos colocar os dois para brigar. Passados 40 dias, nós vamos montar um ringue aqui e vamos pôr o Rottweiler faminto para lutar contra o vira-lata. Quem que você acha que vai vencer? Quem está alimentado. Rottweiler, porte grande, cabeça pesada, vai tentar levantar e ó. Quando a frequência cardíaca dele começar a acelerar, o corpo vai buscar energia, não tem fonte, está vazio. Aí a carne se levanta cheia de força, porque está sendo nutrida contra alguém que não come nada há anos, há dias, né? Quem que você acha que vai ganhar? A carne. Então, no jejum, parece que você está falindo, parece que você está morrendo, mas na verdade, o Espírito Santo está sendo alimentado. A carne ainda vai comer um pouquinho? Vai. No caso do pastor, só às 18 horas. Só um prato de comida, só uma marmitex. Lá na frente, quando os embates e as batalhas se colocarem diante de nós, o Espírito Santo está 100% alimentado para vencer quem tem que ser vencido, que é a carne. Amém? Tempo de jejum é tempo de você escolher quem que eu alimento, o Espírito ou alimenta a carne. Quem que vai morrer nesses dias? No meu caso vai ser a carne. E ela morre com gosto, viu? Tem dia que aqui assim chega, faz um treinamento de salto com vara. Ele fica assim, ó. Eu acho que é o docinho. Tô pedindo. Mas eu não dou não. Vai morrer. Pode parar de tremer, pode estribuchar, mas não vai ganhar. Que é tempo de alimento espiritual, é tempo de vida no Espírito, é tempo de palavra de sabedoria.